Olá, meu nome é Felipe Pedrosa, sou professor de Química e eu vou provar para você nesse vídeo que é possível destruir o coronavírus usando conhecimentos da Química. Bom, antes de chegar nessa parte, a gente precisa entender o que é um vírus e como ele funciona. O vírus é uma estrutura muito simples e também muito pequena, no qual a gente tem um capsídeo proteico, um envelope proteico, e dentro desse envelope a gente tem os ácidos nucleicos. Pode ser tanto o DNA como o RNA. No caso do coronavírus, a gente já sabe que é o RNA. O coronavírus, como qualquer outro vírus, é um parasita intracelular. Ele precisa estar dentro da célula para poder sobreviver, porque ele não tem hialoplasma, que é o líquido presente na célula onde estão dispostas as organelas. E também não tem ribossomo, que é a organela responsável por sintetizar proteína. Dessa forma, quando o vírus entra na célula, ele muda o metabolismo da mesma, fazendo com que o ribossomo da célula produza esse envelope proteico do vírus, de forma que quando a célula multiplicar, ocorra também a multiplicação do vírus. Para destruir um vírus, a gente precisa mudar as condições nas quais eles são gerados. Então, existem na química 3 condições para que isso ocorra. A primeira condição que eu vou falar aqui para vocês é a mudança do pH. Então, basicamente, o pH é o potencial hidrogênio-iônico. Ele diz respeito à quantidade de íons H+, que estão dissolvidos na solução. Quanto maior a concentração de íons H+, menor o pH, a solução é mais ácida. Se tiver menor a concentração do íons, maior o pH e a concentração vai estar mais básica. Quando a gente coloca, por exemplo, o alface em banho de água e a gente adiciona o vinagre, a gente está adicionando ali um ácido, que é o ácido acético. Dessa forma, a concentração de íons H+ na solução vai aumentar. Essa mudança de concentração de íon H+ faz com que ocorra a desnaturação da proteína do vírus, fazendo com que ele morra. Um outro método que a gente pode utilizar é a mudança da temperatura. Temperatura é o grau médio de agitação molecular. Então, quando as moléculas estão vibrando muito, significa que a temperatura está mais alta. Quando as moléculas estão mais paradinhas, vibrando um pouquinho, significa que a temperatura está mais baixa. Então, esse é um método utilizado para matar vírus, porque ao aumentar, por exemplo, a temperatura, a gente faz com que as moléculas agitem. E essa agitação molecular rompe aquele envelope proteico do vírus, fazendo com que ele morra. O terceiro método é a partir da mudança do solvente. Para entender mudança de solvente, a gente precisa entender o que é uma solução. Solução é um sistema homogêneo no qual a gente tem um soluto, que é a menor parte da solução, e a gente tem um solvente, que é a maior parte da solução. Esse solvente vai dissolver o meu soluto. Então, no caso dessa mudança de solvente, a gente tinha utilizado muito o álcool em gel para mudar o meio no qual o vírus está disposto, que é o hialoplasma da célula. Então, o álcool em gel, como que ele funciona? O álcool em gel ele entra em contato com a membrana celular da célula, que é lipoproteica, desidrata ela, fazendo com que o álcool entre em contato com a cápsula proteica do vírus. Ao entrar em contato, esse solvente vai fazer com que ocorra a desnaturação da proteína, fazendo com que o vírus morra. E uma coisa interessante sobre o álcool em gel é os tipos de concentração. Esse álcool em gel, por exemplo, ele é 70 graus em NPM. E NPM é uma unidade de concentração de massa. Significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, se a gente pega essa solução, por exemplo, a gente entende quando está escrito 70 graus em NPM, que 70% em massa dessa solução é álcool. Os outros 30% são os outros componentes. Existe também as concentrações em termos de volume, que é a concentração grau GL, grau Gay-Lussac. Então, se você pega um álcool em gel e está escrito 76 graus Gay-Lussac, significa que 76% em volume daquela solução é álcool, e os outros 24% seriam os outros componentes. Existem formas de calcular a partir do NPM o grau Gay-Lussac. Então, dessa forma, eu mostrei para vocês, a partir de conhecimentos da química, que podemos destruir o coronavírus.